neste vídeo, vamos usar o kit de robótica da Seduc para construir nossa cancela automática, a mesma desenvolvida no nosso vídeo de simulação virtual usando o Tinkercad. Com isso, vamos utilizar nossa protoboard, nossa placa de ensaio, além dela, vamos usar o cérebro, que controla todos os componentes periféricos, que é o nosso Arduino Uno. Além deles, vamos usar o nosso sensor ultrassônico HC-SR04, o mesmo utilizado no vídeo do nosso sensor de estacionamento, nosso sensor de distância. E agora o componente principal desse vídeo e um componente novo é o nosso microservomotor. É importante ressaltar que o modelo que estamos usando é o SG90. Além disso, geralmente esses microservomotores vêm com as pás. Vamos usar uma pazinha para mostrar o giro do mesmo. É importante lembrar que o microservomotor é um motor com um sistema de engrenagem que faz com que ele gire e tenha uma variação de rotação de 0 a 180 graus. Assim como fizemos no nosso sensor de distância, vamos usar os LEDs para justamente mostrar a variação entre o objeto e o nosso sensor de proximidade ou nosso sensor ultrassônico. Então, como estamos usando LEDs, vamos usar nossos resistores para evitar com que eles queimem ou sobrecarreguem. E por último, não menos importante, nossos cabos para fazer todas essas conexões. Vamos posicionar nossos componentes, essa bancada, para podermos iniciar nossa montagem. Vamos separar cabos justamente para conectarmos ao nosso sensor ultrassônico. Vamos separar as cores, onde o vermelho vamos colocar no nosso VCC, que é o nosso positivo, ou seja, um pino de alimentação. Nosso cabo preto vamos colocar no GND, que é o nosso pino negativo, que é o outro cabo de alimentação. E os do meio são nossos cabos de dados, onde vamos colocar o nosso eco, que é o nosso cabo roxo. E o cabo azul, vamos colocar o nosso trigger, que é o pino responsável pela emissão da onda sonora. Feito isso, vamos agora organizar a conexão dos cabos nosso microservomotor. Percebam que esse componente tem três cores: marrom, vermelho e laranja. O marrom é o nosso polo negativo, o vermelho é o nosso polo positivo e o laranja é o pino responsável pelo envio de dados, ou seja, é o pino responsável pelo controle do nosso microservomotor. Então, a partir dele, o Arduino vai fazer os movimentos de giro nesse componente. Vamos agora dobrar os nossos resistores para podermos fazer as conexões dos pinos do LED. Sempre seguindo
Vamos posicionar o nosso LED vermelho e lembrando nosso perna positivo e negativo. Positivo vamos colocar para o lado esquerdo, negativo para o lado direito. E assim, seguindo e tendo a noção, vamos posicionar todas as outras cores. Feito isso, vamos observar onde estão conectados, em que coluna estão nossos pinos negativos e vamos conectar essa coluna com a linha horizontal negativa no nosso protoboard. E fazemos essa mesma coisa para todos os outros LEDs. O outro lado que sobrou, vamos colocar os cabos, que justamente são os pinos positivos. Então tome cuidado, é um trabalho um pouco delicado, precisa ter também atenção justamente para colocar certo na coluna do positivo. E assim fazemos para todos. Lembrando que vamos controlar esses LEDs. Então, para isso, vamos ter que conectar os positivos nos nossos pinos digitais. Então, observem bem, tudo certinho e tentem replicar na sala de vocês. Agora, eu irei ampliar as conexões do nosso sensor ultrassônico. Então, eu tentei manter as mesmas cores, então cabo preto eu ampliei para um cabo preto. Seguindo a mesma ideia do vídeo do sensor de distância ou de estacionamento, é justamente estou fazendo isso para ampliar a distância entre meu protótipo com o Arduino do nosso sensor, para a gente poder posicionar melhor nosso sensor e poder ter dados melhores. Agora eu vou fazer a alimentação do nosso protoboard. Então eu localizo aqui o nosso GND e o nosso 5V. Aqui eu não usarei porque, como eu fiz nesse vídeo, o contexto inverso, justamente para vocês mostrar para vocês que não importa se vocês vão iniciar ou começar por aqui, apenas tenha noção dos cabos. Então botei o laranja no 5V e o marrom no GND. Com isso, eu vou botar o laranja no positivo e o marrom no negativo. Sempre seguindo isso. GND no negativo e o 5V no positivo. E agora o que irei fazer? Eu irei conectar nossos LEDs nos nossos pinos digitais. Então eu vou observar aqui onde está o nosso pino 2. Eu vou colocar o vermelho. No pino 3 eu vou colocar o amarelo. E no pino 4 eu vou colocar o nosso verde. Percebam? Assim como fizemos no nosso vídeo de simulação. Vamos seguir a risca. Vamos instalar. Onde está o nosso cabo preto, que é o nosso GND, no nosso sensor ultrassônico, vamos colocar no pino negativo. E o nosso VCC vamos colocar no polo positivo. Já nossos cabos de dados, o roxo, que dá o nosso eco, vamos colocar no pino 7. E o nosso trigger, que é o nosso cabo azul, vamos colocar no pino 6. Assim como fizemos também na nossa simulação.
Então, sempre lembrando que é por isso a importância da simulação. Feito ela, a gente consegue replicar as conexões, os periféricos na prática. E como já fizemos o teste lá, como funcionou, eventualmente não vai funcionar aqui. Obviamente, levando em consideração se todas as conexões estão certas, devidamente nos mesmos locais. Seguindo isso, vamos funcionar. Então aqui eu liguei o positivo e o negativo do nosso servomotor, sendo que o nosso negativo botei o cabo azul e o nosso positivo o cabo branco, e o laranja, que é o nosso de dados, eu coloquei no pino 9. Então, a partir do pino 9, o Arduino vai comandar o nosso microservomotor. A ideia é justamente isso, a partir da distância que um objeto estiver no nosso sensor de distância, ou nosso sensor ultrassônico, vamos girar como se fosse a simulação de uma cancela. Então, quando tiver a certa distância, ela vai abrir a cancela ou fechar. Feito todas as conexões, agora vamos enviar nosso algoritmo para dentro do nosso protótipo. Vamos usar nosso cabo de responsável por envio de dados, conectar no nossa porta USB, e lá no nosso protótipo que fizemos na simulação, pegarmos nosso código, e lembrando, você vai em bloco mais texto, vai abrir o texto, você copia o texto, depois vai lá para o ID do Arduino. No ID do Arduino você copia o código que você vai pegar lá do nosso protótipo feito na simulação. Aqui você vai pegar em ferramentas e em portas, verificar a porta que está conectada. Esse check você está verificando se o código está devidamente correto, toda a programação, como foi simulado no Tinkercad, então ele vai estar certo. E na seta você envia do IDE para o Arduino, vai piscar essas luzes, quer dizer que o código foi enviado. E aqui vamos perceber que o nosso protótipo não está funcionando. O que isso pode indicar para a gente? Que alguma conexão não está certa ou o código está errado. Como o código veio da simulação, então eventualmente alguma conexão não foi feita corretamente ou está tendo um excesso de carga. Como está ligado no nosso Arduino, ou seja, na alimentação 5V, tanto o sensor quanto o nosso GND sobrecarregou. Então o que é que eu fiz? Eu botei o GND em outro GND que tem no Arduino. Então no Arduino tem 3 GND. Então eu localizei um específico só para o nosso microservo. E do lado do nosso 5V tem um 3.5V. Qual é a ideia de fazer isso? A ideia é dividir a alimentação. Então, 5V está alimentando o nosso sensor e os LEDs, e esse 3.5V vai estar alimentando só o nosso microservomotor. Com isso, consigo dividir a alimentação. Feito isso, eu coloco novamente o nosso sistema para ser alimentado, porque o código já está dentro. E vamos perceber que, variando a distância, agora o nosso servomotor está funcionando. Então a importância de mostrar isso para vocês é que, se eventualmente o sistema de vocês estiver sobrecarregado, vocês podem fazer essa outra conexão usando o nosso 3.5V. Então perceba que agora, colocando o objeto próximo da distância limite feita no nosso código e explicada exaustivamente no nosso vídeo de simulação, percebemos que o nosso protótipo está funcionando perfeitamente. Então deixo com vocês agora, mostrando aqui a variação de distância, as cores do LED. Lembrando que, quando o objeto estiver acima de 100 centímetros, o LED fica verde. Quando estiver entre 100 e 50, fica amarelo. E abaixo de 50 centímetros, gira o nosso servomotor e liga o nosso LED vermelho.